O Salmo 91, com certeza um dos textos mais conhecidos e poderosos sobre segurança e proteção. Mas como é que essa poesia tão antiga consegue construir uma imagem de refúgio tão completo num mundo que, convenhamos, parece bem perigoso? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Essa busca por segurança é algo de todo mundo, né? É universal. E é justamente essa busca que está no coração do Salmo 91. O texto não finge que os nossos medos não existem. Pelo contrário, ele olha para eles de frente e se propõe a oferecer uma resposta bem concreta. O mais interessante, talvez até surpreendente, no Salmo 91 é a forma como ele começa. Não é um pedido de socorro, não é um lamento, é, na verdade, uma declaração de confiança. E é essa declaração que vai servir de alicerce para tudo que vem depois. Vamos reparar em duas palavras aqui: habita e descansará. Elas não são palavras passivas, sabe? Elas sugerem uma escolha, uma decisão consciente de permanecer nesse lugar de segurança. Não é só uma esperança de vez em quando. É um estado de ser, uma constância, e não um evento aleatório. E aqui está a grande metáfora do texto. O Salmo apresenta o divino não como uma força distante, lá longe, mas como um espaço. Um espaço físico, seguro, um refúgio. É literalmente um lugar para onde se pode correr e encontrar abrigo. Agora a coisa fica pessoal. A linguagem muda para meu refúgio, minha fortaleza. Isso transforma aquela declaração geral em algo íntimo, pessoal. Essa relação de confiança que se torna a chave que vai destravar todas as promessas de proteção que a gente vai ver. Bom, uma vez que a confiança foi estabelecida, o texto vira o foco para o problema, os perigos do mundo. E olha, ele não passa pano para isso não. Pelo contrário, descreve esses perigos com uma riqueza de detalhes bem vívida. O Salmo usa metáforas muito fortes para cobrir todo tipo de ameaça. O laço do passarinheiro, por exemplo, fala daquelas traições, das armadilhas escondidas. A peste perniciosa se refere a doenças, epidemias. Ele fala tanto de medos internos, psicológicos, como o terror de noite, quanto de ataques diretos, a seta que voa de dia. É um reconhecimento brutalmente honesto da nossa vulnerabilidade. E essa lista de perigos é bem sistemática. O texto cobre o que pode nos ameaçar 24 horas por dia, desde aquilo que a gente não vê na escuridão até os perigos claros, à luz do meio-dia. A mensagem é que não existe um momento ou lugar onde se esteja totalmente livre de perigo, o que faz a promessa de proteção ser ainda mais impactante. E para a gente ter uma ideia da escala desse caos, o Salmo usa números gigantes, hiperbólicos. 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro. A imagem que isso pinta é de uma calamidade em massa, generalizada. E no meio disso tudo, o indivíduo que está protegido se torna uma exceção, algo notável no meio da destruição. A promessa não é que o perigo vai deixar de existir, mas sim a garantia de que ele não vai atingir quem confia. Certo. Depois de descrever a dimensão das ameaças, o texto finalmente apresenta a solução. Vamos dar uma olhada agora nas formas específicas de livramento que são prometidas. Essa aqui é, talvez, a promessa mais direta e absoluta de todo o Salmo. Depois de listar todos aqueles perigos, de doenças a ataques, o texto simplesmente declara uma imunidade completa. E a proteção não é só para a pessoa, ela se estende ao lar, à tua tenda. E essa proteção tem várias camadas. Primeiro vem uma imagem de cuidado, de ternura, como uma ave que cobre os filhotes com as asas. Depois a imagem muda para uma defesa militar, com escudo e broquel. Em seguida, entra um suporte sobrenatural, com anjos. E por fim, a proteção vira poder. A pessoa protegida passa a ter domínio sobre as ameaças, que são simbolizadas ali pelo leão e pela serpente. E agora a gente chega no clímax do Salmo. Acontece uma virada dramática na narrativa, bem nos versículos finais, que eleva o poema inteiro a um outro patamar. O ponto de virada do poema é exatamente aqui. Até esse momento, quem falava era o salmista, falando sobre Deus. Mas, de repente, a perspectiva muda, e muda radicalmente. A voz que a gente passa a ouvir é a da própria entidade divina, falando em primeira pessoa. Essa mudança de voz é a confirmação final. A proteção deixa de ser uma esperança de quem escreveu para se tornar uma promessa declarada pela própria fonte de poder. E o motivo dessa proteção é claro, é a relação de amor e de conhecimento que foi estabelecida lá no comecinho. E as promessas finais, vindo direto dessa voz divina, são ainda mais profundas. Não se trata só de livramento do perigo, mas de um relacionamento contínuo.
É resposta à oração, é companhia na dificuldade, é honra, uma vida longa e, por fim, a experiência da salvação. É o fechamento perfeito para essa jornada de confiança. O Salmo 91 oferece uma visão de segurança absoluta que atravessa milênios. E num mundo que continua cheio de incertezas, ele nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é o papel que essas antigas narrativas de fé e refúgio ainda têm na nossa busca constante por um lugar seguro? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.